Bem, dando continuidade à nossa roda de conversa, né? Temos aqui uma pergunta relacionada a pontos positivos e pontos negativos da educação de Nízia Floresta, né? E dentro dessa sua visão, do que é que tem de negativo, do que tem de positivo e o que sua gestão pretende fazer com a educação de Nízia Floresta? Professor, veja bem, eu vejo muitos pontos negativos na educação pública de Nízia Floresta. Vamos começar desde a saída do aluno de casa a chegar na creche, no CMEI, na escola, o sistema de transporte escolar. Então, observe, o sistema de transporte escolar de Nízia Floresta é precário. São locações que a gente vê de ônibus com a estrutura precária. A gente vê que o governo Lula adotou o programa Caminho da Escola, né, e que fornece ônibus escolares de qualidade, dentro dos padrões do que é preconizado pelo Ministério e também pelo a engenharia de transporte. E a gente tem que começar desde a saída do aluno da sua residência, do seu domicílio, sair num transporte de qualidade, de condições de chegar confortável na escola, e a sua chegada na escola. A gente vê colégios que, como eu falei aqui anteriormente, creches e CMEs, que são simplesmente casas comuns que são locadas, né? E de certa forma ali coloca uma fachada na frente, como se fosse escola tal, creche tal, mas que quando a gente adentra nesse ambiente que observa, as condições não são as condições que a gente desejaria que nossos filhos estivessem estudando, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa revisão desses pontos negativos, desde a saída, desde a estrutura e também a questão da contratação dos professores, né? Como eu falei, tem professores e professores, e nessa modalidade de contratação, não é a modalidade mais correta de a gente avaliar a capacidade técnica de ninguém, né? É simplesmente um contrato que alguém, por ligação ao vereador A, B ou C, ou até mesmo o prefeito, ou um familiar do prefeito, indica, é contratado e vai ministrar aula ao seu filho que está em processo de formação, né? E eu costumo sempre dizer, eu gosto de relacionar a educação com a ortopedia. A ortopedia, você quebrou ali uma perna e se você não fizer um procedimento cirúrgico minimamente correto, né, um sistema de implantação de placas, de fios, de hastes, você pode ficar com a perna torta, né? E a criança, se você inicia um processo de formação daquela criança com dificuldades, pode ter certeza, ela vai ter sequela para o resto da vida, né? Então a gente tem que fazer uma correção, desde a saída da casa, a chegada no colégio, o colégio é legal, é adequado ao professor, né? E também um pouco mais além, que é o quê? As condições que o professor está tendo, que a gente não pode simplesmente querer atribuir todos esses erros ao professor que está sendo contratado de forma irregular, né? Isso aí é atribuição da gestão, adotar um modelo de contratação, mas por intermédio de concurso, né? Um modelo que ele possa fazer uma seleção realmente dos melhores, né? E que aqueles melhores realmente sejam os mais indicados para educar nossos filhos. Ok. Dentro do âmbito nacional, o governo federal cria o programa Escola de Tempo Integral, né? O governo Lula cria, isso é um desafio, né? Isso. Diante das estruturas físicas das escolas e até mesmo dos docentes, né? Como que você vê isso e como que pretende implantar no município? É um desafio, mas é uma solução, né? A gente andando, conversando com a nossa juventude hoje padece de qualificação, de formação, né, e de emprego. Para a nossa juventude ser inserida no mercado de trabalho, a gente precisa de dar capacitação, da formação a eles. E o que a gente vê é que o modelo de gestão que vem sendo exercido em Nízia Floresta não dá essa disponibilidade aos nossos jovens. E o modelo da educação tempo integral seria uma alternativa, você tentar recuperar, porque o tempo passou, não tem como você recuperar, mas você tem como condensar, né, o máximo possível aquela formação em um intervalo de tempo integral, né? Se você vai fazer um EJA, se você vai fazer um EJA, que você já deixou
no passado, você já perdeu aquele tempo normatizado do que é você chegar, ingressar no infantil, no fundamental, ensino médio e estar prestando vestibular aos 17, 18 anos. Né? Se você perdeu todas essas etapas, você não fluiu dentro desse calendário que a grade curricular brasileira nos orienta, você já está em déficit. Como é que você vai recuperar? A gente precisa fazer o quê? Em modalidades de tempo integral, onde a gente possa recuperar esse tempo que ele perdeu lá atrás, que não teve a devida formação, ele voltar a adquirir o conhecimento, para ele partir para um processo de formação. Após esse processo de formação, ele ter a oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho. E a solução é a escola em tempo integral. E a escola em tempo integral também ela pode servir justamente para essas mães que, por ter adquirido uma gestação em um período do seu desenvolvimento humano que não era o mais adequado, né, e parou os seus estudos. Ela voltar a recuperar em um tempo mais hábil. Ok. Também em âmbito nacional temos o programa Comida na Escola, né, que é da merenda escolar, e aí é federal, é estadual, é municipal, e se destina as verbas para esses projetos, né, esses programas de governo. Nise Floresta recebe essas verbas, como todos os outros entes federativos, né? E a nossa merenda ela é dita como uma das melhores merendas do estado, né? Como que o senhor vê e se pretende continuar com essa mesma prática da merenda que está atual? Olha, eu converso muito com o seu Júlio e a gente tem, paralelo a essa intenção justamente de avaliar a merenda escolar, um projeto que trabalha a agricultura familiar. Né? Trabalha a agricultura familiar de forma que a gente incentive o pequeno produtor e o município ele faça a aquisição dessa produção, parte dessa produção, para justamente ela ser fornecida às escolas, ser fornecida à rede de saúde, os postos, o hospital, que se Deus quiser vai ser construído, e de certa forma a economia ela gira em nosso município e a gente possa, juntamente com o núcleo, que esse núcleo vai ser um núcleo permanente de avaliação das condições de educação do nosso município, né? Que ele avalie não só a questão de como é que está a estrutura, de como é que está o desempenho daquele professor, como é que está o desempenho dos nossos alunos e como também está sendo ofertado a merenda, qual é a qualidade dessa merenda. Para isso a gente precisa ver também a questão, dentro dessa rede escolar, quem são os nutrólogos, quem são os nutricionistas que estão acompanhando o que é mais viável para nossas crianças, né? Qual é a proteína que está sendo ofertada, né? Está sendo a contento, né? Realmente as condições de condicionamento desse alimento está correto, existe uma câmara fria adequada para armazenar aquele tipo de alimento. Não, mas está sendo comprado diretamente daquele comércio. Em quais condições? Né? Porque há bem pouco tempo a gente já ouviu aí na mídia falando sobre a questão da qualidade da carne, né? A gente vê a qualidade do frango, né? E para isso você tem que ter esse núcleo permanente que ele faça o quê? Ele traga para nós, juntamente com os sindicatos e as categorias, as demandas justamente voltadas daquilo que está deixando a desejar. Ó, a alimentação, infelizmente, doutor, seu Júlio, só está sendo o cuscuz e o ovo. É o biscoito e aquele suco, solúvel, né, na água. A gente tem que rever isso aí, gente. Porque como o companheiro falou, esse programa é um programa que ele vem do governo federal. E a gente vê que em cidades ele funciona na plenitude, a criança realmente tem uma alimentação digna, de qualidade, e que estimule ele a estar na escola. Porque, como eu falei no início, tem crianças que saem de casa e não vê na educação como uma ferramenta de libertação social, e sim uma forma de se alimentar e, digamos assim, matar a fome. Né? Bem, dentro da questão da aprendizagem, hoje em dia as escolas passam por uma certa dificuldade de professores para lidar, né, com problemas ou causas de TDAH, de autismo, de mongolismo,
né? E para isso as escolas precisam dos chamados professores auxiliares, né? E as gestões anteriores e a gestão atual contrata professores auxiliares, né, para tentar suprir esse quadro, né? Como que vocês pensam em fazer a seleção desses profissionais para trabalhar com esse tipo de público? Veja bem, a gente tem um projeto social lá em Nisa que chama-se a Casa do Povo. A gente atende, em média, semanalmente, cerca de 30 a 50 pessoas. E semanalmente é comum a gente atender alguma criança com algum grau de TDAH, algum grau de autismo, e que a gente inicia o processo de diagnóstico, de fechamento de diagnóstico. A gente observa que para esse fechamento do diagnóstico, a gente tem dificuldade, porque a gestão simplesmente faz descaso com essas crianças e com esses pais e essas mães. E eu, na minha consciência, na minha capacidade técnica, no meu conhecimento, eu vejo de total importância que essas crianças tenham um tratamento diferenciado. Porque se não tiver um tutor que ele supra toda essa necessidade que essa criança precise, simplesmente a gente não vai tratar os nossos desiguais de forma desigual. A gente tem que tratar desigual mesmo, porque simplesmente essa criança vai precisar de um tratamento diferenciado dos demais, né? E para isso a gente precisa do quê? De que a gente conte com a equipe pedagógica, de um neuropedagogo, um psicopedagogo, de equipes que tenham a capacidade de auxiliar ao professor curricular normal, né? ao professor da sala, e ele chega ali e observe que o aluno fulano de tal, ele está fazendo a psicoterapia, tendo acompanhamento, ele está desenvolvendo bem quando a gente faz tais atividades, a gente aproveitar a aptidão daquela criança que tem o autismo, tem o TDAH, que ele possa se envolver com o aprendizado e assim extrair dele aquilo que Paulo Freire sempre disse, né? Não existe saber mais nem saber menos, existe saber diferente. E cabe do professor aproveitar aquele potencial do aluno. E a gente só consegue aproveitar o potencial desses alunos especiais se a gente conseguir tratar eles de formas especiais mesmo. Com qualidade, com decência, com respeito, com toda assistência, né? Coisa que, para a gente conseguir um laudo de um neuropsiquiatra em Nisa Floresta é um absurdo. A gente teve que demandar judicialmente. Entrar com demanda judicial para conseguir um laudo de um neuropsiquiatra, a gente fechando o diagnóstico, atestando para a partir daí ele ter direito a um benefício. Em função da grande extensão territorial do município de Nisa Floresta, nós temos escolas com determinadas distâncias uma das outras, de centros, de localidades, que dificulta acesso, né? Em resumo, nós temos escolas com difícil acesso, né? E essas escolas, elas precisam e necessitam de funcionários, professores, merendeiros, zeladores, diretores, e não se tem ajuda de custo, né, para que esses profissionais cheguem até essas escolas, que no período de chuva é quase algumas impossível de se chegar a elas, né? E aí essas escolas, elas são denominadas, dentro da categoria de escolas, nós temos as escolas urbanas e temos escolas rurais. Mesmo apesar de todo esse distanciamento territorial de uma escola para outra e do centro de Nisa, nós só temos 3 escolas denominadas de rurais, né, que são as escolas que os professores têm ajuda de custo. As demais não têm. Então, a questão é, pensam em fazer algo? Eu acho que a gente tem que avaliar da seguinte forma: se aquela região é uma região, digamos assim, de difícil acesso, seja como aconteceu agora recentemente lá em Currais, a ponte caiu, né? E a população ficava impossibilitada de passar do lado do centro para o lado de Golandi e Currais, e assim, a culpa não é do professor. O município ele tem que arcar com essa responsabilidade, seja uma diária que compense o aumento do seu percurso para chegar ao seu local de trabalho, ou o município custear esse transporte, como ele identificar a residência dos servidores e diariamente aquele veículo passar na casa dos servidores e levar para o trabalho. Isso já acontece com o pessoal da saúde em muitas regiões do Rio Grande do Norte. Um exemplo bem prático aqui em São Gonçalo da Banana. Eu conheço lá a rede lá, e a rede de saúde funciona dessa forma. Aos servidores que trabalham em regiões
de difícil acesso, regiões mais distantes do centro, eles dispõem dessa modalidade, que é o quê? Pegar o servidor em domicílio, deixar no local de trabalho, terminou o seu horário de trabalho, pega o servidor no local de trabalho e deixa no domicílio. A outra questão aqui que nós colocamos em pauta é a questão da educação especial, né? O município vem desenvolvendo um trabalho em cima dessa questão, mas que fica ainda muito a desejar, né, a forma que está sendo conduzido esse trabalho. Como que vocês pensam isso da educação especial? Quase relacionada a uma pergunta já anterior, né? Mas a outra era mais em relação ao professor auxiliar, que é o profissional realmente, o psicopedagogo. Isso. Essa questão da educação especial é algo que, assim, não é algo que vem surpreender a população de Nísia, assim, no que diz respeito à necessidade, né? Se você conversar hoje em Nísia Floresta, todo mundo reclama, até mesmo das crianças que quando estavam sendo buscadas em domicílio, naqueles locais específicos. Nos transportes escolares tinha uma espécie de um tutor, né? E esse tutor, pela quantidade de alunos que estavam indo nos ônibus, acabava não dando conta daquela demanda de crianças e acontecendo alguns acidentes, né? E no que se diz respeito ao professor auxiliar, ao professor especial, isso aí é indiscutível, gente. A gente precisa otimizar a qualidade de ensino, fazer com que o professor curricular ele não seja sobrecarregado, porque eu procurei levantar dados a respeito do contingente de alunos por sala em Nísia Floresta, e eu acredito que isso está sobrecarregando a categoria, e assim, eu costumo sempre dizer que eu sou médico de urgência, né? Mas assim, a gente não deixa de atender o básico, e a gente não deixa de atender o paciente de UTI, né? A gente atende, mas a gente acaba perdendo alguma coisa nesse atendimento ao todo. Porque quando você faz aquele processo de setorização por área, você acaba tendo ganho, né? Porque você fica aqui com o que é básico, você fica aqui com o que realmente é urgência, estabilizou o paciente, mandou para a UTI. Da mesma forma, o paciente, o professor que está na sala de aula, ele está identificando os alunos que têm a necessidade de ter um professor auxiliar ou ter um professor especial e, assim, dá para esse aluno condições melhores de poder desempenhar a sua capacidade cognitiva.